meninos, é o seguinte, na aula 002 do dia 23 de março, nós vimos dois vídeos aí que falavam sobre o coronelismo no Brasil e em Goiás. Nós vimos que o coronelismo foi algo que foi imposto no nosso país há algum tempo atrás, não está tão distante, porque ainda existe algumas regiões no Brasil que têm o coronelismo, principalmente por causa daquela questão eleitoral. Nós vimos que ele ainda, mesmo que tenha algum tempo, mas ele continua atual no nosso país e em algumas regiões também do estado de Goiás. Era onde uma pessoa que tinha um bom poder aquisitivo, um grande fazendeiro, um dono de uma indústria, ele obrigava seus funcionários ou as pessoas que estavam ali próximo a ele, aquele que ele gerava economia para essas pessoas, ele exigia o voto dessa pessoa em troca de algum benefício. E dessa forma nós criamos aí algumas questões a serem respondidas. Foram 5 questões que foram feitas aí para ser respondida. Então, hoje nós estamos iniciando a correção da aula anterior, que é essa do dia 23/3, e nós temos a aula aí abaixo também sobre a questão dos Messias, né? Que posteriormente nós vamos falar e eu explicarei sobre ela. Essa vai ser a correção, primeiramente, e depois nós iremos fazer, então, eu comentarei sobre a aula de hoje, do dia 30. Então vamos lá. A primeira pergunta era: o que era o voto de cabresto? O voto de cabresto, ele foi uma forma eleitoral imposta pelos coronéis na época, onde eles exigiam que uma pessoa, aquelas pessoas que diretamente e também indiretamente viviam naquela região e dependia dele, que votasse em seu candidato. Ou então que votasse nele próprio, que muitas vezes ele também era um candidato. Então ele era o candidato daquela região. Então o voto de cabresto foi uma forma eleitoral onde o coronel impunha a seus funcionários, aqueles que dependiam dele, de votar no seu candidato ou em si próprio. Isso desde o tempo lá do Império, né? Era a maneira de garantir ali a eleição dele ou dos seus candidatos. A segunda pergunta era: quais os benefícios que o coronel trazia para a população? Na maioria das vezes, como foi falado no vídeo da aula anterior, sempre fala das questões das desvantagens. Claro que o coronel, quando ele impunha aos seus funcionários a votar em um determinado candidato, muitas vezes o coronel ele queria aquela vantagem para si. Ele ganhava dinheiro, ele ia asfaltar a parte ali da sua fazenda, ele conseguiu uma iluminação para sua fazenda, ele trazia benefícios para si próprio. Mas por algumas vezes também isso é chamado de clientelismo, que é como se fosse clientes, ali o governo federal ou o governo passasse a olhar por aquela região. Então, o coronel ele impõe ali para o pessoal votar no seu candidato e o seu candidato passa a olhar por aquela população. Não diretamente para a população, mas principalmente para o coronel que ajudou na sua eleição. Então, quando o coronel pede os seus favores de volta, como asfalto para uma cidade, iluminação, um posto de saúde, uma escola, uma ponte, ele era atendido. Então, querendo ou não, ele trazia algumas vantagens para aquelas comunidades, para aquela cidade que estava ali próximo, que o coronel que comandava. Então, tinha algumas vantagens. Na maioria das vezes, ela não é comentada sobre essas vantagens, mas de certa forma existiu. Primeiro, porque o município muitas vezes era pequenininho, a currutela, a cidadezinha era pequenininha ali, então o governo federal, estadual, muitas vezes passava o olho, mas nem observava que ali precisava de muitas coisas. Quem ia conseguir isso ao governo estadual e federal era o coronel que morava ali na região, porque ele queria beneficiar a sua região. Até porque se ele trouxesse o benefício para próximo da sua fazenda, o valor dela
iria ser mais alta, porque teria mais benefício naquele local. Então sim, existe um pouco, mas as vantagens são um pouco maior para os coronéis do que para a população, mas de certa forma também existia algumas vantagens para a população, como foi falado aí no vídeo, né? A próxima é o que é oligarquia. A oligarquia, pessoal, é uma forma de governo onde o poder está centralizado nas mãos de poucas pessoas, principalmente de famílias. Então era mais ou menos assim, as famílias tinham uma representatividade, quase que não sai, maior do que em outros. Então eles têm um poder. E aí no estado de Goiás vai ter essa oligarquia. No Brasil vai acontecer isso. Então são as famílias dos coronéis, são as famílias dos grandes empresários, das grandes indústrias. Então isso é oligarquia. É nada mais, nada menos do que até no segundo vídeo, cita lá em cima, tá assim, oligarquia. O menino está explicando no segundo vídeo e aparece. É uma forma de governo cujo poder político se encontra concentrado nas mãos de um pequeno número de pessoas que tem o privilégio, né, de algum motivo. Por geral pode ser da família tradicional de um determinado lugar. Está escrito lá certinho em cima do segundo vídeo. É só você observar que você vai conseguir essa resposta aí. A próxima pergunta é: quais eram as duas famílias de coronéis do estado de Goiás? Nós tivemos duas. A família Bulhões e tivemos também a família Caiado. Tanto que na eleição do atual governador ficou falando que ia voltar a época dos coronéis no estado de Goiás, onde ele iria comandar. Então houve várias conversas dessa forma, porque é a família dos Caiados. E o Ronaldo Caiado, ele pertence a essa família, dessa oligarquia desse período. Então realmente houve essas famílias aqui no estado de Goiás. Teve outras menores, mas que não teve tanta importância quanto essas duas famílias. Tanto que elas ficaram brigando pelo poder do Estado por muitos anos atrás. E atualmente quem está a comando do nosso Estado é Ronaldo Caiado. Veja que mesmo sem ter esse coronelismo, ainda existe a disputa pelo poder. Os Bulhões até que desapareceram, muitos deles em busca do governo, mas ainda tem algumas pessoas por aí da família dos Bulhões, viu? Quinto, quem foi Totó Caiado e qual a sua maior obra, né? Então, Totó Caiado era Antônio de Ramos Caiado. Ele foi responsável por implementar no nosso estado a ferrovia no estado de Goiás. Isso fez ligações com alguns estados aqui próximo a nós, trazendo maior vantagem, escoamento de produção, trazer novas mercadorias. Isso é e foi vantagem no passado. Então ele teve um grande papel, um papel importante nesse período com a implementação da ferrovia aqui no estado de Goiás. Então, meninos, essa foi a aula de hoje, que é somente uma revisão na videoaula, né? Só foi uma revisão e a correção das atividades da aula anterior. Essa videoaula aqui é referente ao dia 23 de março de História. Na aula de hoje, nós temos o texto que está aí abaixo e esse texto fala sobre os Mercias em Goiás. Lembrando que aulas de História sempre serão colocadas na segunda-feira. A partir das 7 horas da manhã já está disponível para vocês lá no blog. E a de Geografia às terça-feira, a partir das 7 horas da manhã. Valeu, meninos? Então fique atento, sempre visitando o blog, prestando bastante atenção. Qualquer dúvida pode mandar no privado ou mesmo escrever aqui nos comentários. Valeu, até a próxima e tchau, tchau!